Olá, galerinha, tudo bom? Sou a professora Beatriz Carvalho, professora do 7º ano de História. E nós estamos na Semana do Conhecimento. Esta é a nossa aula número 53. Vamos conhecer quem eram os tropeiros? Vamos lá? Vem comigo! Vamos começar com os nossos objetivos desta aula. Compreender quem foram os tropeiros, não é verdade? Analisar a importância dos tropeiros para o nosso país, não só para o nosso estado. Identificar usos e costumes dos tropeiros, né, e que perpetuaram o legado que eles nos deixaram. Mas, como sempre, vamos dar uma lembrada, uma retomada da aula passada, que foi bem bacana, não foi? Então, olha lá, nós descobrimos como que surgiram os tropeiros. Não é verdade? Né? O desenvolvimento econômico que eles trouxeram para o nosso estado, a importância do caminho Viamão-Sorocaba para o estado do Paraná e desenvolvimento urbano e rural que veio com eles. Olha só que bacana, novamente essa imagem que já estava na outra aula, a professora trouxe de volta para vocês não esquecerem como que era uma tropa de mulas. E agora... Opa, peraí, professora, isso não tem nada a ver com tropeiro. Tem a ver com tecnologia. Para que será que serve a tecnologia? Será que é bom ou é ruim? Bem, vamos fazer um parâmetro do antes e o depois? Pensem um pouquinho que até o final da aula nós conversamos mais sobre isso, combinado? E olhe lá, então agora, quem eram esses tais tropeiros, hein? Lá no Brasil colonial, começou mais ou menos esse transporte lá em 1629. Sabe quem eles eram? Eram os nossos caminhões de hoje, exato, olha lá, ó, século 17 e 18. Os tropeiros tinham muita, mas muita importância para a economia do país, certo? Não eram somente os condutores das mulas ou das tropas, eles eram comerciantes, né? E eles faziam comércio de mulas, cavalo, gado, alimento, tecidos, né? Olha lá, comercializavam de tudo um pouco, inclusive o charque ou a carne seca, porque não existia geladeira, não é verdade? Então, como que nós vamos consumir sem estragar esse alimento? Salgando a carne era um desses procedimentos, tá? Lá em Minas Gerais, como vocês já sabem, não é 7º ano, lá pelo século 18, ela estava totalmente voltada para a mineração. Olha lá, e a produção desses alimentos, claro, ficava para depois. Então, faltava alimento, faltava tecido, faltava de tudo. Então, para suprir todas as necessidades lá do Sudeste e do Nordeste, os tropeiros vendiam esses alimentos e levavam aqui do Sul, lá do Rio Grande do Sul, até todo o restante do nosso país. Olha, claro que a professora trouxe um Debré, o nosso amigo, não é verdade? Olha que imagem bacana, ele também pintou um tropeiro, só que olha, quem era esse, professora? Esse era o peão, né? Lembra que há a diferenciação entre o peão e o dono da tropa? Então, olha só, o nosso Debré, bem lindo. E agora vocês vão para a nossa aula externa. A professora fez um acampamento tropeiro muito, mas muito interessante. Vamos ver? Olá, galera! Olha a professora novamente aqui, só que hoje eu tenho uma convidada especial. Para auxiliar a professora de História, nós trouxemos a professora Gorete de Geografia. Tudo bom, professora? Tudo bem, professora Bia. Tudo bem com vocês, meus queridos alunos do 7º ano? Tivemos já algumas aulas em Geografia sobre o tropeirismo e hoje estamos aqui com a professora Bia de História para continuar tratando disso, e num acampamento dos tropeiros aqui com várias características, né, professora Bia? Pois é, inclusive vocês já devem ter notado que a nossa indumentária, o nosso traje é diferente. Por que será? Lembra que a professora comentou? O traje da professora é um pouco mais primitivo, não é verdade? E o seu, professora Gorete? É um pouco mais moderno, caracterizando ali um processo, né, ao longo da história e das atividades econômicas do Brasil como um todo. A gente vai ter ali, a princípio eles tinham acesso a determinados materiais e aí faziam as roupas, e depois, conforme vai acontecendo a atividade econômica e vai se desenvolvendo,
eles adquirem outros tecidos, outros materiais, por isso que os trajes são diferentes, né, professora? Exatamente. E também havia uma diferenciação importante. Havia o tropeiro, o peão da tropa, e o tropeiro, o dono da tropa, que também, claro, se vestia com um pouquinho mais de requinte. Então, que tal nós chamar os nossos colaboradores de hoje? Eu acho ótimo, para a gente mostrar um pouquinho dessa diferença também, né, professora? Exatamente. Então, vamos chamar primeiramente Luiz Henrique, por favor, com o traje primitivo. A professora vai explicar para vocês. Nós temos aqui, como já foi falado, o tecido um pouco mais rústico, né, com amarrações. Eram feitos, como vocês podem ver, de lã, né, de carneiro, né, era a princípio um saiote, feito de um tecido também de cores rústicas, né, não havia um tingimento, e trazendo sempre a sua bota, que era uma bota de garrão de potro, era feito da perna do cavalo, né, amarrada com couro, porque essa bota teria que vir até os joelhos, um pouco acima, porque eles passavam pelos lamaçais, não é verdade? A mata fechada, professora Goretti. Então, como que eles iam andar descalços ou com botas curtas? Não teria como. O chapéu para proteger, né? Claro, sempre. E este lenço amarrado aqui, exatamente por causa das intempéries dos climas, dos tempos, né? Olha só, professora, passavam pela serra. Chove bastante lá, não é? Sim, diferenças climáticas de uma região para outra, de uma área para outra onde eles passavam, faziam com que eles tivessem que ter esses apetrechos também para se proteger dessas características que mudavam ao longo da viagem, professora. Exatamente, e tinha também a capa de quando chovia, eles também traziam. E agora nós vamos falar do outro traje, vamos lá? Vamos lá, eu vou chamar o André, então, que também é nosso colaborador na aula de hoje. E aí nós vamos ver que tem uma diferença aqui em relação ao que a professora Bia mostrou ali do traje do Luiz. Então é um pouco mais atual, vamos dizer assim, o traje. A bombacha, que é essa calça larga, que por influência da imigração europeia, né, veio lá de características do povo da Europa, enfim, dos turcos, né, que usavam, ela não tinha esse favo, mas aí depois, com o tempo, vão sendo feitas as adaptações. Aqui a camisa, já com manga também, a manga longa, porque eles se deslocarem precisava ser para se proteger daquelas questões de tempo, de períodos de bastante sol, então a manga longa sempre tinha que estar presente ali. O lenço já um pouquinho diferente daquele era usado no pescoço, por influência de toda a questão gaúcha ali, da cultura gaúcha, né? E a bota também, que é um pouco diferente lá da garrão de potro, já de couro, mas ela é feita à mão ali, enfim. Essa daqui já mais moderna também. O chapéu, diferente do chapéu do Luiz, feito de feltro, né, de outros materiais, porque com o tempo, como a gente falou na professora Bia, tudo isso ia se adaptando conforme eles têm disponibilidade de novos recursos para fazer as roupas ali para as suas viagens, para as suas tropeadas, né? Sim, e os tropeiros, as tropeadas, começaram no século XVII e foram até o começo do século XX. Então, é muito tempo. Com isso, houve evolução de muitas coisas, inclusive dos tecidos. Como eu disse, no primitivo não há botões. No moderno, já existem botões. E a diferença de classe social, o peão e o dono da tropa. Exatamente. Isso é bem interessante, né, professora Bia? Exatamente. O tropeiro, a gente falou na aula de geografia sobre essa diferença ali em relação ao termo, que um pode tratar de tropeiro como um peão, que ajudava na condução da tropa, e o outro aqui, o dono da tropa também, que fazia todo esse acompanhamento. Então é bacana essa relação ali entre história e geografia, para que o conhecimento de vocês fique ainda mais amplo. Então, galera, bacana, né? Viram a diferença entre o tropeiro peão e o tropeiro dono da tropa? Bacana? Então, vamos lá. Só para vocês relembrarem o que eram os entrepostos, né? Eram as paradas que tinham nos campos, né? Depois se viraram vilas e cidades para engorda do gado, para o descanso, né? Do peão tropeiro, não é verdade? Para que depois continuassem, né, a sua caminhada até então Sorocaba ou até a outra cidade, não é verdade? E nessas paradas, como a professora já contou, eles ficavam de 45 a 60 dias. E daí o tropeiro, o dono da tropa,
vinha até Curitiba, por exemplo, para comercializar. Exatamente, foi aí que Curitiba cresceu, foi aí que economicamente o nosso Paraná cresceu também. Então, olhe lá, ó, este é um acampamento tropeiro. Como nós já sabemos, desde lá de 1629 até mais ou menos 1920, ainda haviam tropeiros. Então, este é um pouquinho mais moderno. Pode ver, eles já estavam de bombacha, como nós explicamos, né? Não haviam os favos, mas vocês podem reparar, olha a trempe. Isso é uma trempe que a professora já explicou para vocês, onde eram feitas as suas comidas. Olha que bacana o chimarrão, né? O café provavelmente era um café tropeiro e era dessa forma que eles se alimentavam. Então, vamos para a nossa segunda aula externa. Vamos lá, a professora tem uma surpresa bem bacana para vocês. Eu volto já. Então, galera, vamos continuar. Agora a professora trouxe alguns objetos que os nossos tropeiros usavam. Nós já tínhamos falado, quando nós explicamos com a professora Gorete, os trajes, não é verdade? Então, a bota e o chapéu. O chapéu era feito, né, da pança do burro. Olha só. E daí, o que mais a professora trouxe aqui? Nós trouxemos um relo, que era feito de couro, que, claro, eles tocavam o gado, tocavam o animal, então eles precisavam desse equipamento. Também o que a professora trouxe para mostrar para vocês? O laço. Olha como era feito o laço. Porque, claro, haviam os gados que se desgarravam, então eles tinham que laçar e trazer o gado de volta para a tropa. Como vocês estão vendo esses cestos, né? Esses cestos, eles eram colocados em cima das mulas, para que aqui colocassem todo o material, o que eles estivessem transportando. Também havia uns outros, eram chamados era como se fossem umas malas grandes, também eram atrelados, né, aqui nas mulas, para que colocasse então o material, e era fechado, eram chamados de bruacas. Certo? O que mais nós temos aqui, professora? Olha que bacana! Isso daqui, a professora Gorete falou do café tropeiro. A professora vai falar da canha. Eles também levavam a canha, a cachaça, não é verdade? Que já existia no Brasil colônia. Os engenhos de cana-de-açúcar, não é verdade? Só que eles não bebiam a toda hora. Só quando paravam alguma festa. E sabe para que eles usavam? Como repelente. Ou então quando se machucavam, né? Daí para poder higienizar o lugar ou aonde eles se machucaram. Também, qual era a bebida deles? Costumeira. Adivinha o que a professora trouxe aqui? Professor, macuia. Isso, exatamente. O mate, a erva mate do Paraná, que também foi ciclo econômico do Paraná. Também no Rio Grande do Sul, que se espalhou por todo o Brasil. Lá no Mato Grosso também se toma, só que gelado. Isso se chama tererê. Olha que bacana. E sabe como que era feito? Ou como é feito até hoje? Com isto daqui. Nossa, professora, é um porongo. Olha só. Tcharam! Eles recortam. Aqui tem todo um processo para que ela se torne uma cuia. Que bacana. Mas, professora, não existia luz elétrica, né? Claro que não. Como é que eles faziam na escuridão? Eles usavam um candeeiro. Era colocado querosene, fogo, e assim que era a energia. Então, a luz à noite, quando eles necessitavam. Viu quanta coisa bacana a professora trouxe para vocês? E tem mais uma coisinha. Lembra que a professora comentou que eles passavam meses e meses, às vezes anos, longe de casa e da sua família? Muitos não voltavam, não é mesmo? Então, nesses acampamentos, quando eles paravam, eles sempre levavam violão, eles cantavam, havia uns causos de galpão, normalmente eram de assombração, mula sem cabeça, um fantasma por aqui, outro fantasma por ali, e também poesias. As pajadas surgiram aqui nos acampamentos, e essas pajadas, essas poesias se espalharam por todo o nosso país. Nossa, lá no norte, nordeste, tem a poesia de cordel, exatamente, que fala de saudade. Saudade da nossa casa, da nossa família, dos nossos entes queridos. Por isso que a professora trouxe isso aqui para vocês. Vamos valorizar o que nós temos hoje. Na verdade, vamos valorizar a nossa família, os nossos amigos e
todo esse nosso Brasil maravilhoso, né? Os tropeiros, a nossa nação, nosso Brasil foi construído e aos pouquinhos, com muito trabalho e muito esforço. Cada um fazendo um pouquinho. Então vamos nós fazer o nosso bem feitinho, vamos cuidar do nosso Brasil e do nosso país. E aí, galera, bacana, quanta coisa diferente e nova que a professora trouxe para vocês, não é verdade? Então, vamos para um quiz? Vamos ver se vocês prestaram atenção na aula da professora? Olhe lá, o que eram os entrepostos? Nossa, galera, que fácil! A, B, C ou D? O que será? Qual é a resposta? Dessa vez eu deixo vocês perguntarem para o papagaio. Lembra do nosso papagaio? Pergunta lá para ele. Daqui a pouco eu volto e respondo para vocês. Então, vamos corrigir? Quem será que acertou dessa vez? Olha só, a D, paradas para o descanso e engorda das tropas. Então, como vocês viram lá na aula externa, a professora falou de algumas expressões e o vocabulário que vieram junto como legado dos tropeiros. Vamos lá, biriva. O que era biriva, professora? Lá no Rio Grande do Sul, os tropeiros de lá chamavam os tropeiros do Paraná e de Santa Catarina de birivas. Inclusive, no folclore, existem as danças birivas. Chinoca, a mulher, a moça, a menina, né? Vestia, que nome difícil, professora. Olha lá, era um casaco de couro usado pelos tropeiros. E xepa, que era a comida. Mais algumas expressões, essas vocês já conhecem, não é verdade? Dar com os burros na água, forrar guaiaca. O que é guaiaca, professora? Guaiaca é um cinto de couro que eles usavam. Lá no Brasil colônia não existia, claro, o dinheiro de papel, eram moedas. Então existiam bolsinhos nessa guaiaca, nesse cinto de couro, e ali eles colocavam o dinheiro, a la plata. Então forrar a guaiaca quer dizer ficar rico, ganhar bastante dinheiro. Cor de burro quando foge e ai, 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 não amarre esse burro, não é mesmo? Olha a nossa proposta investigativa novamente. A professora vai explicar como vai ser o nosso desafio. Nós vamos fazer uma maquete junto com geografia. É a mesma maquete, tá, galerinha? Então, o que vocês vão fazer? Pegar uma cartolina, um papelão, um pedaço de uma caixa de papel, ou então, se vocês estiverem em casa sobrando um pedaço de isopor, não é para comprar nada novo, não. É para trabalhar com o material que vocês têm em casa. Vamos traçar o mapa do Paraná exatamente como está aqui, ó. Tá vendo, galerinha? Olha lá, ó. E nós vamos traçar exatamente o que nós estamos estudando, que é a estrada Viamão, olha lá, ó, Sorocaba. E tá vendo que existe as cidades? Então, vocês vão pontuar, vocês vão colocar, demarcar as cidades nesta maquete, com uma bandeirinha bem bonita, e ali vocês vão colocar alguma coisa que lembre a sua fundação, que lembre que os tropeiros passaram por ali, miniaturas, bonecos. Professora, como que nós vamos fazer? Com massinha, né? Papel, se você pegar 50% de cola, 50% de água, passar no jornal, papel, depois ela vira uma massinha e vocês podem moldar uma miniatura. A trempe, que apareceu na aula externa, dá para vocês fazerem com palitinho. Vamos fazer uma maquete bem caprichada, bem bonita. Aí vocês tiram uma foto, né? Olha só aqui.
Aqui está toda a forma de ser feita a maquete, que vai ter também no Classroom para vocês, tá? E depois do desafio pronto, da maquete linda, porque eu sei que o 7º ano vai fazer uma maquete maravilhosa, vocês podem divulgar essa foto nas redes sociais. Se vocês não tiverem redes sociais, o responsável de vocês pode colocar, tá? Então hashtag Semana do Conhecimento ou hashtag Aula Paraná na História. Se por acaso vocês não quiserem divulgar essas fotos nas redes sociais, envia lá para o e-mail semanadoconhecimento@escola.pr.gov.br. Assim, a SED consegue ver as fotos, a professora também, e daí as melhores, ou melhor, as mais bonitas, que eu sei que do 7º ano vai ser todas, nós vamos divulgar nas nossas redes sociais também. Não é verdade? E nossa, o que nós aprendemos nessa aula? Tanta coisa, não é mesmo, professora? E eu trouxe algo muito especial para vocês. Olhe lá, a professora trouxe a foto, claro, do nosso amigo Debré. Só para vocês terem uma ideia, a professora colocou do lado contrário. Essa professora, hein? Agora sim, ficou bonito. Olha lá, ó, o nosso amigo Debré. Olha, só para vocês terem ideia, a dificuldade que era, né, o transporte. Eles estavam passando pelo rio Jaguaricatu, próximo de São Paulo. Isso aqui é de 1827. Olha a dificuldade deles com a tropa passando. Por isso que, às vezes, eles paravam nessas cidades para esperar quando os rios estavam muito cheios, para que parassem a época das chuvas, para que eles pudessem atravessar. Viu que bacana? Viu quanta coisa legal que a professora trouxe para vocês? E quanta coisa nós aprendemos? Aprendemos quem eram os tropeiros, os seus usos e seus costumes, como que eles ajudaram na fundação do nosso estado, como eles ajudaram na construção do nosso país, não é mesmo? E olhe lá, tem tanta coisa para a gente descobrir no nosso país, da construção. Professora, e a tecnologia? Lembra do começo da aula? Eu não esqueci. Hoje nós temos geladeira, hoje nós temos internet, avião, trem-bala, telefone. Na época eles não tinham nada, não é verdade? Olha a dificuldade, nem estradas, eram caminhos que eram feitos pelos índios, os nativos, e que depois foram se transformando em picadas e em estradas. Nem mesmo, né, coisas simples que hoje no nosso dia a dia nós não damos às vezes muita atenção, eles não tinham. Não é o saneamento básico, a luz elétrica, lembra do candeeiro que a professora mostrou? Então, vamos valorizar o que nós temos hoje e vamos cuidar do que nós temos hoje. Preservar, vamos economizar água, economizar a luz, vamos reciclar, por isso a nossa maquete pode ser também com material reciclável. Imagine que bacana, vamos dar um show, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado dessas aulas da Semana do Conhecimento e as atividades do Classroom valem presença para essa semana sim. Então, vocês já sabem, entra lá, faz a atividade, envia para o seu professor. Se tiver alguma dúvida, coloca, posta lá no mural que ele responde, eu tenho certeza absoluta. E eu espero vocês com muito carinho e com muito amor para a próxima aula. Até lá!